proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, um som de glória, ecoou em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz, um som de glória, ecoou em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz, um som de glória, irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. A ele a honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por honra, glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por ele. Feliz sábado, queridos irmãos do Distrito Linhares, também um feliz sábado para o Distrito Central aqui de Juiz de Fora. É muito bom receber vocês aqui na nossa casa para mais um sábado nós juntos estudarmos a Palavra de Deus e louvarmos o seu nome. Hoje nós temos aqui, como eu disse aqui, já cumprimentei, né, o Distrito Central com a gente, então quero dar um bom dia especial aí para os irmãos da Igreja Central aqui de Juiz de Fora que estão conectados com a gente, para o João Marcos, a Nayara, que Deus abençoe vocês, obrigada pelo convite e é um privilégio poder estar com vocês. Aos nossos irmãos amados também do Distrito Linhares, já vi gente do Filgueiras aí, já vi gente do Grano, que Deus seja louvado pela vida de vocês.
É muito bom tê-los aqui, apesar de que o nosso intenso desejo é estarmos na igreja, né? Estarmos juntos louvando o nome do nosso Deus. E já coloco aqui o meu pedido de oração. Vamos juntos orar, clamar a Deus para que em breve nós possamos estar juntos nas nossas igrejas. Aqui a gente consegue compartilhar a palavra de Deus, a gente louva a Deus pela tecnologia, pela internet, que nos possibilita continuarmos os nossos cultos, a nossa escola sabatina, mas não tem nada igual nós estarmos juntos na casa do nosso Deus, não é verdade? Você deve estar com saudade aí também. Eu estou morrendo de saudade dos irmãos, morrendo de saudade de cultuar na igreja. Então eu espero que em breve nós possamos estar juntos novamente. Nós vamos, antes de iniciarmos aqui o estudo da lição de hoje, eu vou pedir para você escrever de onde você está assistindo. Escreva aí nos comentários de onde você está assistindo. E mais uma coisa, compartilhe também essa live para que mais pessoas possam ter contato com a palavra de Deus, com a mensagem que vai ser estudada hoje, que é uma mensagem muito importante, muito especial, que é a Bíblia e a profecia. Então compartilhe aí, crie uma sala de vídeo no seu Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo estudo dessa lição, tá bom? Então manda aí de onde você está assistindo, vai compartilhando a live. Enquanto isso, nós vamos louvar o nome do nosso Deus de novo. Tá? Nós vamos cantar agora a tua palavra. Vamos louvar juntos nesse momento. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Amém. Bom, nós temos muitos irmãos aqui. Eu pedi para escrever de onde você está assistindo. Nós temos gente de vários lugares do Brasil. Temos aqui a Isabel Anjos, que nos assiste lá do Pará. Seja bem-vinda, viu, Isabel? Lá de Tomé Açu. Temos também a Estela, que nos assiste lá de São Paulo. A Ivone, que é a nossa tia, que Ivone deve estar assistindo nesse momento, inclusive do hospital. Ela está acompanhando aqui a avó do Mateus, né, a dona Braulina, que está internada. Nós estamos orando por vocês, viu? Já peço aos nossos irmãos queridos aqui que intercedam também pela irmã Braulina, que está internada lá em São Paulo, e pela tia Ivone também. Temos aqui o Vitor Neme, que nos assiste lá de Goianá. Temos aqui a Estela
Marissa, a Estela Marisa, acho que assiste de São Paulo. A Silmara não colocou de onde é, mas acho que é aqui de Juiz de Fora. A Vera, a irmã Vera, é lá do distrito, do nosso distrito Linhares, né, da igreja do Filgueiras. O pastor André também tá aí com a gente. Bom dia, feliz sábado, pastor André. A irmã Leila, da igreja do Linhares, está conectada com a gente. A Fernanda do Filgueiras, a Edna da igreja Central, um abraço aí, irmã Edna. A Zezé da igreja do Grama. Agora deixa eu ver aqui os que estão conectados aqui pela igreja Central. Temos vários irmãos aqui também. A Rosane Braga está assistindo aqui de Juiz de Fora mesmo. Tem aqui a Rosilene, do distrito Campo Belo. Seja bem-vinda, viu, Rosilene? É quase xará da minha mãe. Minha mãe é Roselena, quase xará. Temos aqui a Maria Helena Pirâmides, que nos assiste também da igreja Central. Um feliz sábado aí para a irmã. Que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. O João Marcos já falei, Angélica, que é diretora aqui do Colégio Adventista, um bom sábado também. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola sabatina. Nós vamos fazer uma oração agora especial por esse estudo, pedindo que o Senhor esteja conosco, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que a palavra de Deus possa encontrar morada em nosso coração e possa transformar a nossa vida. Queridos, um feliz sábado a todos os nossos amados irmãos do Distrito Linhares, a igreja de Goianá, a igreja de Piau, lá do Filgueiras, do Grama, do Parque Guarani, do Marumbi, do Bandeirantes, do Santa Rita e também da igreja do Linhares. Um abraço muito especial também para os nossos queridos irmãos da Igreja Central e um agradecimento especial ao pastor Lemuel, que fez o convite para nós estarmos hoje com os nossos irmãos da Central, matando um pouquinho, a saudade dos nossos irmãos da Central. Com certeza o nosso desejo é voltarmos a cultuar, voltarmos a adorar o mais rápido que nós pudermos. Vamos orar ao Senhor neste momento, por aqueles que estão doentes, pelo nosso país, pela nossa nação, os nossos governantes. Vamos orar também pela nossa igreja. Vamos pedir ao Senhor Deus que tenha misericórdia de nós, que nos abençoe no estudo da lição. Feche os seus olhos aí como você está e vamos clamar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós entramos na Tua presença neste momento. Porque, Pai, nós reconhecemos que não somos nada sem Ti. Nós reconhecemos a nossa extrema necessidade. E é por isso, Pai, que neste momento nós nos apresentamos como Teus servos, como pequeninos, diante de um Deus que temos a convicção é Deus Todo-Poderoso. Pai, exerce todo o poder para curar os nossos amigos doentes. Exerce todo o poder para curar os nossos familiares, para curar a nossa nação, para curar este mundo, Pai. Pai, abençoa de forma especial os nossos governantes, aqueles que receberam autoridade para governar o nosso país, aqueles que receberam autoridade para governar o nosso estado, as nossas cidades. Pai, abençoa também os líderes da igreja que têm que tomar decisões tão difíceis nesse tempo de pandemia. Mas em especial, Pai, nós pedimos por nós neste momento, que o Teu Espírito Santo encontre lugar nas nossas casas e nos nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia e nos dá iluminação para compreendermos a Tua palavra. Nós Te imploramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos? Antes de nós começarmos aqui, antes da Miriam cumprimentar mais algumas pessoas que estão entrando aí, quero mostrar algumas coisinhas para vocês, tá bom? A primeira tem tudo a ver com a lição dessa semana, é este livro aqui da Unaspres, Estudos Selecionados em Interpretação Profética, de William Shea. O primeiro capítulo aqui, a primeira edição desse material é o Santuário e Profecias Apocalípticas. Dá uma olhada neste livro aqui. Este livro aqui é importantíssimo para você que ficou com muitas dúvidas na lição dessa semana ou para você que quer se aprofundar nos assuntos da lição dessa semana. Só para você ter uma ideia, eu vou dar um resumo aqui do que existe nesse material. Esse material fala sobre o juízo investigativo na Bíblia, sobre o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7 e 8, sobre o princípio dia-ano, sobre a percepção de Daniel acerca de Cristo, sobre o dia da expiação e sobre 22 de outubro de 1844. Então, é um material indispensável da editora Unaspres, que é a editora do UNASP, este material aqui. Estudos Selecionados em Interpretação Profética. Esse é o primeiro da série, Santuário e Profecias Apocalípticas.
Segunda coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, o meu tá fechado, eu vou abrir aqui diante das câmeras, né? Vou rasgar aqui esse plástico para mostrar para vocês essa revista aqui. Essa daqui é para quem teve muita dificuldade na lição dessa semana. Guia de Estudo Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. Esse material é um material da TV Novo Tempo. É a TV Novo Tempo quem dá para nós esse material, quem envia para nós esse material, mas nós pastores temos ele à disposição. Então eu queria pedir a você que em nome de Jesus, se você estiver precisando aí, se houver necessidade da sua parte, que você possa pedir para a gente aí no próprio Facebook ou através de outras redes sociais que você nos segue, que você possa estar pedindo aí esse guia de estudo Bíblia Fácil, Profecias de Daniel, para você entender não só o chifre pequeno, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas para você entender todo o conteúdo do livro de Daniel, para que você possa ter uma base profética desse material. E por fim, eu quero apresentar aqui para você as nossas lições da Escola Sabatina do trimestre que vem. Por quê? Não sei se você percebeu, a gente já está na lição 11, né? Faltam só 2 lições para a gente terminar essa lição da Escola Sabatina desse trimestre e a gente adentrar no tema do próximo trimestre. O tema do próximo trimestre, Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. Então eu estou mostrando aqui já para te dar uma ideia do qual vai ser o assunto das próximas lições, mas também estou mostrando aqui para você, para que você se prepare, se planeje, para que não falte a lição para você nessa semana, para que no trimestre que vem, para que você possa ter essa lição. Você já procurar aí para comprar no site da CPB ou na loja da CPB, na livraria Novo Tempo, na loja Vida e Saúde, no nosso caso aqui em Juiz de Fora, para que você não fique sem o nosso guia de estudos da Palavra de Deus. Então, tá aí para você a nossa lição do próximo trimestre. Temos mais alguns irmãos nossos aqui, eu vou cumprimentar rapidamente para a gente já iniciar o estudo da lição. Temos aqui o nosso amigo querido, professor Fernando, que nos deixou há pouco tempo, né? Foi lá para o sul, foi ser diretor de um colégio lá, nos deixou aqui em Juiz de Fora com muita saudade também, viu, professor? A família toda, um grande abraço para todos vocês. A Ana Cláudia, lá de Rio Claro, também está assistindo com a gente. O Arthur, que é da igreja aqui de Santa Luzia, um abraço também para o Arthur. A Ana Cláudia, já falei que é a Ana Cláudia. A Elisene Duque também está conosco. Deus abençoe todos vocês. Vamos então iniciar o estudo da lição dessa semana, que já falei aqui para vocês o tema, a Bíblia e as profecias. Lembrando que o estudo geral do trimestre é um estudo sobre como interpretar as escrituras. Então hoje nós vamos falar um pouco como interpretar as profecias também. Um assunto muito importante que acredito que valeu a pena estudar essa semana, é verdade? Não só essa semana, né, queridos? Essa lição tem sido uma lição incrível. Uma lição das mais importantes que nós já tivemos nos últimos anos. Se bem que a gente estudou Apocalipse há pouco tempo atrás, a gente estudou Daniel há pouco tempo atrás, a gente estudou o livro de Atos há pouco tempo atrás, eu não me esqueço daquela lição de Atos também, mas essa lição aqui, ela tem tido um lugar importantíssimo no nosso tempo, na nossa história. Por quê? O povo adventista, e se você não é adventista, quero dizer que o povo cristão é chamado a ser o povo da Bíblia. Nós somos chamados a ser o povo do livro, somos chamados a compreender as Escrituras, a dominar as Escrituras, para que a gente possa ter elas como base da nossa fé e também como base da nossa mensagem, da nossa pregação. E essa lição aqui, como interpretar as Escrituras, ela tem nos ensinado como que a gente compreende as Escrituras da maneira correta. Ela tem nos despertado novamente a chama, o desejo de estudarmos a palavra com muito amor, com muito afinco. Ou seja, eu entendo que essa lição é Deus falando com o seu povo. Meu povo, volte a ser o povo da Bíblia, volte a ser o povo do livro, volte a ter as Escrituras como base da sua fé e como base da sua mensagem. Estão perguntando aqui onde conseguir esse material que você apresentou. Qual material? O primeiro aqui, né, o da Unaspress, a gente consegue no site da Unaspress na internet. Eu não vou saber o site direitinho, mas não é muito difícil achar site na internet, né? Provavelmente é unaspress.com.br. Mas se não for, você digita no Google Unaspress e vai aparecer lá a loja da Unaspress para que você possa adquirir esse material. Esse material aqui, queridos, importantíssimo para quem quer se aprofundar no tema da lição desta semana.
Este segundo aqui, o guia de estudos, é só pedir para a gente. Eu tenho, o pastor Lemuel tem, os demais pastores, se você é de alguma outra igreja adventista, os pastores todos têm. Se você não é de igreja adventista nenhuma, pede aí para mim, eu dou um jeito de estar enviando para você pelo correio ou como é que for. Esse material aqui ele é mais introdutório, né? Ele é mais básico para quem ainda não conhece bem as profecias de Daniel, para você compreender bem as profecias de Daniel e entender o tempo em que nós estamos vivendo e não ser enganados por heresias e ventos de doutrinas. E o outro material, o último, que eu mostrei, é a lição da Escola Sabatina do trimestre que vem. Você vai comprar ela no site da cpb.com.br. Obviamente, o site da CPB não recebe pedidos entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado. Então, só após o pôr do sol do sábado você pode fazer lá o seu pedido. Ou então, numa livraria Novo Tempo, numa loja da CPB, numa loja Vida e Saúde, na sua cidade, você pode adquirir aí a lição da Escola Sabatina. Vamos lá, vamos começar então o estudo da lição A Bíblia e as Profecias. O verso para memorizar, ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Um texto bastante conhecido por nós adventistas, que alguns poucos adventistas dominam, compreendem, explicam com a maior facilidade do mundo, mas que arrepia muita gente, né? Tem muitos jovens, muitos recém-convertidos, que quando ouvem esse verso se arrepiam, porque sabem que é importante, mas ainda não conseguiram compreender. O fato é, queridos, que a lição dessa semana não vai nos ensinar sobre profecia. A lição dessa semana não é uma lição de profecia. Você quer aprender mais sobre profecia? Procure esses materiais que eu falei. Tem uma outra dica também que eu vou dar para vocês. Os nossos irmãos da Central talvez ainda não estão sabendo. Talvez os nossos irmãos aqui da igreja, das igrejas do Distrito Linhares também não estejam atentos e os demais irmãos vão ficar sabendo. O que está acontecendo? Todo domingo, às 4 da tarde, a gente está fazendo uma live no Facebook chamada Eventos Finais. É um curso de introdução às profecias apocalípticas. Então, se você quer compreender as profecias do tempo do fim, a gente começa com esse curso introdutório. A primeira parte do curso aconteceu no domingo passado, mas eu tenho à disposição no meu canal no YouTube. Então, você entra no YouTube, Pastor Mateus Dias ou pr.Mateus Dias e tem lá, Eventos Finais, parte 1. Você pode assistir, se tiver alguma dúvida, pede que a gente manda o link para vocês. Agora, amanhã a gente vai para Eventos Finais, parte 2. Vão ser poucas lições, a gente vai fazer 3 ou 4 lições no máximo. Por quê? Porque é só uma introdução para o estudo das profecias apocalípticas. Então, se você quer aprender mais sobre as profecias apocalípticas, participa desse curso conosco, tá bom? Tem um outro curso também que eu indico muito, que é o Apocalipse Decifrado. Esse já não é tão introdutório, esse já é um pouco mais aprofundado, não tem nem data para terminar, só para vocês terem ideia. Mas ele está acontecendo no YouTube, no canal do pastor Michelson Borges. Então você entra no canal do pastor Michelson Borges e procura lá, Apocalipse Decifrado. Se eu não me engano, ele está no 3º episódio, mas ele está sem previsão de quando é que vai terminar, porque é um estudo mais aprofundado. São 4 pastores estudiosos das Escrituras ali ensinando. A lição dessa semana ela não nos ensina sobre profecia especificamente. Não, lembre-se que o tema da lição desse trimestre é como interpretar as Escrituras. Então a gente poderia dizer que a lição dessa semana, a lição 11, seria como interpretar as profecias. Por que é diferente eu interpretar outras partes da Bíblia e eu interpretar as profecias? Eu vou explicar para você. A Bíblia é, na verdade, uma grande biblioteca, quer dizer, uma pequena biblioteca, com 66 pequenos livros. E esses 66 pequenos livros trazem tipos diferentes de literatura, gêneros literários diversos. Às vezes eles estão destacados entre os livros da Bíblia, ou às vezes dentro de um mesmo livro há tipos diferentes de literatura. Por exemplo, na Bíblia a gente tem história, não é? A gente tem muita história na Bíblia, é um tipo literário, mas na Bíblia também tem poesia, Você que é apaixonado pelos Salmos sabe muito bem do que eu estou falando. Então quer dizer que a Bíblia, ao mesmo tempo que tem história, tem poesia. Eu interpreto história como eu interpreto poesia? Obviamente não. A poesia tem toda uma linguagem especial para destacar o sentimento daquele que escreve.
A história não, a história busca literalidade, busca explicar os fatos como eles são. Então, quando eu interpreto uma e interpreto a outra, eu tenho que usar regras diferentes. Outro tipo literário que tem nas escrituras, tem as parábolas. Nós gostamos muito das parábolas, por quê? Porque Jesus Cristo era apaixonado por parábolas, ele falava por parábolas o tempo todo. E eu vou interpretar parábola como eu interpreto a história, eu não posso fazer isso. E há cristãos que fazem isso. Vamos dar um exemplo claro aqui, que todo mundo conhece, a parábola do rico e do Lázaro. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus disse que o Lázaro, que era um mendigo, acabou morrendo e indo para o céu. Já o rico morreu e foi para o inferno. E segundo a parábola de Cristo, o Lázaro lá do céu conversava com o rico no inferno. E o rico no inferno pedia para Lázaro molhar o dedo na água e pingar umas gotinhas, porque ele estava morrendo de sede ali no inferno. Então, obviamente, isso é uma história que não é real, é uma história absolutamente fictícia, baseada na crença de alguns povos naquela época, que tinha como objetivo de Jesus ensinar uma lição. Jesus estava querendo ensinar que a riqueza não está intimamente ligada com a salvação, que era uma crença dos judeus daquela época. Jesus estava querendo dizer que a pobreza não é maldição, que tem muita gente pobre que vai ser salva, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era só isso. Essa era a lição que Jesus queria ensinar. Então, se eu pego essa parábola e eu compreendo ela como literal, eu vou achar, em primeiro lugar, que o céu e o inferno são muito próximos. Segundo, é possível quem está no inferno e quem está no céu conversarem. Sim. E até terem outra comunicação, né? Por exemplo, molhar o dedo na água e jogar uma gotinha para aliviar quem está no inferno. Então, olha toda a crença que pode ser desenvolvida se eu interpretar os tipos literários de maneira diferente. Há também uma confusão que é muito comum acontecer, porque usa-se um princípio que a gente usa para interpretar as profecias, de um dia ser equivalente a um ano nas profecias. E aí existem muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, que usam esse mesmo princípio para interpretar o Gênesis. E dizer, a gente tem falado sobre Gênesis, né, sobre a origem de todas as coisas, a origem do universo, do nosso planeta, a origem da vida. Muitas pessoas usam esse princípio para dizer que a semana da criação não foi literal, mas que cada dia ali valia um ano. Mas essa é uma grande confusão. Na verdade, esse princípio de profecia... Na verdade, não é nem um ano, é um milênio que eles falam. Eles extrapolam o princípio da interpretação profética. Da profecia. Então, é uma grande confusão. Eu não posso usar esse princípio de interpretação profética para interpretar o Gênesis, por exemplo, que nós cremos que é literal. É história literal. História literal eu interpreto de uma forma, poesia eu interpreto de outra, parábola eu interpreto de outra e profecia eu interpreto de outra forma. Agora, existem algumas expressões aí que a lição trouxe que eu quero te perguntar. A gente indo aí já para o dia de domingo, existem algumas expressões aí, por exemplo... Só antes da gente entrar no dia de domingo aqui da lição, só falta a gente explicar uma última coisa. A Bíblia tem todos esses gêneros literários, ela tem profecia, mas quando a gente fala de profecia, é bom ficar claro que a Bíblia tem dois tipos de profecias. São dentro de um mesmo gênero literário, há duas ramificações. Existe a profecia clássica e existe a profecia apocalíptica. O que é a profecia clássica? A maior parte dos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, os profetas menores, um pouco de Ezequiel. A maior parte é profecia clássica. Vou explicar aqui com muita simplicidade, para todo mundo que está assistindo conseguir entender o que é profecia clássica. Profecia clássica é o seguinte: em determinado tempo da história, Deus levantava um homem para ser o seu representante, para comunicar ao seu povo a sua vontade. Então Deus revelava a este homem a sua vontade, e este homem revelava ao povo de Deus a vontade de Deus. Então, várias vezes na Bíblia isso acontece. Por exemplo, Jeremias, antes do cativeiro babilônico, Deus revela para Jeremias que é o desejo dele que o povo se arrependa dos seus pecados, volte a agir com misericórdia, volte a amar Deus de todo o coração, abandone as práticas pagãs e principalmente volte aos mandamentos. Então, essa é uma profecia clássica. Deus revela a sua vontade, o profeta revela para o povo a vontade de Deus. Nesse caso, o povo não ouviu. E aí, mais uma vez, Deus revelou agora para Jeremias: olha, avisa o povo que se eles não se arrependerem, eu vou derramar sobre eles as maldições do livro da lei e eles vão ser levados cativos para a Babilônia. E é exatamente isso que aconteceu. O que é isso? Isso é profecia clássica. Bem fácil, é o que a gente consegue explicar aí da maneira mais simples possível.
O segundo gênero literário dentro da profecia é o gênero da profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica tem um pano de fundo. Quando que Deus levanta um profeta para entregar profecia apocalíptica? Geralmente, normalmente Deus o faz em circunstâncias em que o povo de Deus está sendo muito oprimido. Por exemplo, Daniel é um profeta apocalíptico. A maioria das profecias de Daniel são apocalípticas. E Deus entrega para ele quando? Quando o povo estava lá no maior sofrimento da vida, no cativeiro babilônico, sendo escravos de um povo pagão. Quando Deus entrega a profecia apocalíptica do livro de Apocalipse para o apóstolo João, quando João está preso e a igreja cristã está sendo perseguida, já houve a destruição de Jerusalém, mas agora o Império Romano está indo atrás dos cristãos, tanto que João está preso por causa de sua fé. Então, no momento que a igreja está perdendo a esperança, no momento que o povo de Deus está perdendo a esperança por causa da perseguição, Deus levanta um profeta. E qual é o objetivo da profecia apocalíptica? O objetivo da profecia apocalíptica é mostrar Deus agindo na história. É mostrar o grande conflito entre o bem e o mal, a história do grande conflito entre o bem e o mal, com Deus como a personagem principal, com Deus como o diretor da história, como aquele quem está conduzindo a história. E por fim, a profecia apocalíptica mostra como que a história vai terminar com a vitória do povo de Deus. Então o povo de Deus está lá na maior opressão, vem o profeta apocalíptico, Daniel ou João, e mostra para o povo de Deus, calma, vai haver muito sofrimento na terra ainda, mas no fim vai haver vitória do povo de Deus, e a vitória do povo de Deus é a vitória eterna. Aonde a gente encontra a profecia apocalíptica na Bíblia? A gente encontra no livro de Daniel, principalmente, e no livro de Apocalipse. Mas o apóstolo Paulo tem um pouquinho de profecia apocalíptica. Jesus Cristo trouxe profecia apocalíptica em Mateus capítulo 24, e há mais um pouquinho espalhado pela Bíblia. Então, já que há tantos gêneros diferentes, eu não posso interpretar tudo da mesma forma. O que a gente aprende na lição dessa semana? Como interpretar as profecias, principalmente aqui nessa semana, apocalípticas. Como que a gente interpreta essas profecias cheias de símbolos, essas profecias que contam o desenrolar da história até a volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que a lição vai nos ensinar. Bom, então agora sim, na parte de domingo, existem aí algumas formas de interpretação das profecias, né? Existe um termo aí que a lição trouxe, que é o historicismo. O que seria o historicismo? Existe só o historicismo? Existe alguma outra maneira de se interpretar as escrituras? As profecias apocalípticas, elas têm que ver com a história. Elas têm que encontrar cumprimento na história. Mas existem métodos diferentes de se fazer essa interpretação. O que a lição está nos trazendo aqui é que o método dos reformadores da igreja era o método historicista. Foram eles quem adotaram esse método com base em só uma coisa, na palavra. Você lembra qual é a base da reforma protestante? Sola Scriptura. Somente a Bíblia, somente as Escrituras. Então, somente nas Escrituras os reformadores encontraram o princípio historicista. E a lição de sábado aí, a gente já está no domingo, mas eu vou voltar na lição de sábado para ler o texto de Ellen White que está aí em Testemunhos para a Igreja, página 307, diz assim: devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Então, Ellen White está dizendo que a gente deve pegar a profecia apocalíptica e comparar ela com a história, que a gente vai encontrar paralelos dela se cumprindo na história. É isso que é o historicismo, é isso que nós cremos. E a gente crê nisso com base em quê? A gente crê nisso principalmente com base em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Nesses três capítulos da palavra, onde Deus revela para Nabucodonosor primeiro e depois para Daniel profecias apocalípticas, o anjo do Senhor aparece e entrega a interpretação para Daniel. E como que o anjo interpreta a profecia? O anjo vai lá e diz assim para Daniel: Daniel, você está vendo a cabeça de ouro aqui nessa estátua que Nabucodonosor viu? Essa cabeça de ouro é o reino de Nabucodonosor. Mas depois da cabeça de ouro, você viu que tem lá os peitos e os braços que são de ferro, de prata, né? Esses peitos e esses braços de prata representam um outro reino que virá
pós-Babilônia. Ou seja, na história, Babilônia vai cair e outro reino vai tomar lugar, vai ser o reino Medo-Persa. Depois vai vir um terceiro reino, que vai ser o reino grego, e depois um quarto reino, que é o reino romano. Então, queridos, o próprio anjo do Senhor, o próprio Deus, ao revelar a profecia apocalíptica a Daniel, nos entregou o método de interpretação historicista, que é comparando a história com as profecias. Ou seja, quando eu olho para a história, eu vejo as profecias se cumprindo, mesmo porque a profecia apocalíptica tem a ver com a história. Ela vai encontrar cumprimento histórico. O fato é que logo que na reforma os reformadores destacaram o método historicista, isso fez com que os cristãos estudiosos das Escrituras encontrassem que Roma era o último reino inimigo de Deus que haveria na terra. Mais do que isso, eles encontraram que o papado seria um instrumento de Satanás para batalhar contra o povo de Deus e perseguir o povo de Deus. Imediatamente isso ficou claro para os estudiosos historicistas. Eles encontraram que Daniel capítulo 7 e 8, aquele chifre pequeno, e depois a besta do Apocalipse capítulo 13, a besta que emerge do mar, representava o papado perseguidor do povo de Deus. Isso fez muita gente fugir da igreja romana, muita gente lutar contra a igreja católica, e aí isso gerou uma reação. Qual a reação? A Igreja Católica criou outras duas formas. Os teólogos católicos criaram outros dois métodos de interpretação da profecia apocalíptica. Um deles se chama preterismo e o outro deles se chama futurismo. Qual é o preterismo? O preterismo é quando o intérprete das profecias apocalípticas vai dizer que tudo que está escrito em Apocalipse, tudo que está escrito em Daniel e nas demais profecias apocalípticas já se cumpriu no passado, muito antes da igreja romana vir à tona. E aquele que interpreta as profecias apocalípticas com o futurismo vai dizer que tudo que está descrito em Daniel, Apocalipse e nas demais profecias apocalípticas somente encontrará cumprimento em um futuro muito, muito distante. Então não tem necessidade nenhuma da gente estudar isso. Isso não tem nada a ver com a nossa vida e com a nossa realidade. Esse era um meio de fugir do historicismo, mas obviamente o historicismo, baseado nas Escrituras, nos ajuda a compreender como Deus controla o curso da história, desde o tempo do profeta até a volta de Jesus Cristo, a nossa bendita esperança. Quer dizer então que o historicismo, eu posso dizer que seria um equilíbrio entre o preterismo e o futurismo? Porque no historicismo eu uso o decorrer da história para encontrar o cumprimento profético, né? E o preterismo é tudo no passado e o futurismo tudo no futuro. Então seria um equilíbrio aí de interpretação profética. Hoje para nós é um equilíbrio. Se a gente estivesse em Daniel, não seria. Porque não existe passado na profecia apocalíptica de Daniel. Quando Daniel recebe a profecia, tudo acontece toda a profecia que ele recebe acontece a partir do tempo em que Daniel está vivendo. Então, a estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro representava qual império? O império babilônico, que é o mesmo império do tempo de Daniel. Depois lá em Daniel capítulo 7, ele tem a visão dos 4 animais. O primeiro animal que parece um leão alado, um leão com asas. Qual império ele representa? O império do tempo de Daniel. Agora, quando Daniel já chega no capítulo 8, Babilônia já está fora da história. Então, na profecia também, na profecia de Daniel capítulo 8, ele vê o império Medo-Persa e o império grego batalhando entre si. Por que ele já não vê mais Babilônia? Porque em Daniel capítulo 8, Babilônia já caiu. Na história de Daniel, no momento presente que Daniel recebeu aquela profecia. Então, para Daniel, não seria um equilíbrio. Mas para nós é assim. Porque hoje, quando nós vamos estudar as profecias apocalípticas, a gente encontra coisas que já se cumpriram no passado, a gente encontra um pouco de coisas que tem que ver com o nosso presente e a gente encontra ainda outras coisas que têm a ver com o futuro, que ainda não se cumpriram e nós aguardamos cumprimento, e a profecia apocalíptica foi nos entregue exatamente para isso, para nós nos prepararmos e aguardarmos o cumprimento. Na segunda-feira aí nós temos o princípio que nós iniciamos aqui já falando, o princípio dia-ano. O que seria esse princípio? Como usar esse princípio aí nas profecias? Vamos lá, a gente está aqui no princípio dia-ano, lição de segunda-feira. Eu vou ler aqui a introdução para facilitar para a gente. Diz assim: uma das chaves interpretativas do historicismo, só um detalhe, faltou falar sobre historicismo. Os adventistas do sétimo dia
continuam crendo, desde quando a igreja surgiu até hoje, e é correto que continuemos até a volta de Cristo, continuamos crendo no historicismo como método de interpretação das profecias. Existe uma exceção ou outra aí dentro da igreja, uma pessoa ou outra, um pregador ou outro, que pega um pouco de preterismo, um pouco de futurismo, que gosta dessas coisas. Esse não é o método dos reformadores, esse não é o método da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem dos pioneiros e nem da igreja atualmente, tá bom? Então, dentro desse método de historicismo, existe o princípio dia-ano. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos aplicaram esse princípio às profecias de tempo de Daniel e Apocalipse, mas eles retiraram de onde? De textos fundamentais e também do contexto imediato das próprias profecias. Então quer dizer que ninguém inventou o princípio de ano. Não foi uma pessoa que pegou lá a Bíblia e estava lendo e falou, ó, esses dias aqui só pode ser ano. Não foi assim que aconteceu. A primeira coisa do princípio de ano, a primeira característica do princípio de ano é a própria palavra de Deus. Isso está em Números capítulo 14, verso 34 e também em Ezequiel 4, 6 e 7. Eu não vou ler os dois textos, eu vou ler só Números, que é um texto bem conhecido. Deus havia mandado os espias espiarem a cidade, a Nova Jerusalém, não, a Canaã é terrestre, a terra prometida. Eles vão até a terra prometida e ali na terra prometida, eles espiam a terra prometida durante 40 dias. E aí eles voltam e agora eles falam como era a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, mas que tinha gigantes. Você lembra dessa história, né? E aí, a palavra de Deus diz assim, em Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Deus aqui fez uma profecia. Deus aqui entregou uma profecia para o seu povo. Qual era a profecia? Assim como vocês espiaram a terra prometida com desconfiança, a maioria ficou com medo, a maioria não acreditou no cumprimento da promessa. Assim como vocês fizeram isso durante 40 dias, agora cada dia desse vai representar um ano do tempo que vocês vão ter que ficar no deserto para que o coração de vocês seja mudado e vocês paguem pelos seus pecados. É isso que Deus fez aqui. Uma profecia onde cada dia representava um ano. Essa é a base do princípio dia-ano, mas não é só isso que a gente pode usar para usar o princípio dia-ano. Para a gente entender o princípio dia-ano, a gente precisa entender 3 pontos aí que a lição traz. Primeiramente, a natureza simbólica dos animais e chifres representando os reinos nas profecias apocalípticas sugere que as expressões de tempo também devam ser entendidas simbolicamente. Então, na profecia apocalíptica não existe nada literal. Tudo na profecia apocalíptica é simbólico. Por que quando se apresentam dias, esses dias são literais? Essa é a grande pergunta que a gente faz. Então lá em Daniel, capítulo 8, quando fala que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Por que eu vou levar em consideração que são 2.300 dias literais, se todo o restante da profecia de Daniel, capítulo 8, é simbólico? Se aquele bode peludo representa um reino, se aquele outro carneiro com 4 chifres, cada chifre representa uma coisa. Se tem tantos símbolos na profecia apocalíptica, por que os anos vão ser literais? Essa é a primeira pergunta que a gente faz para que a gente possa compreender isso. Em segundo lugar, muitos acontecimentos e reinos descritos nas profecias abrangem um período de muitos séculos. Então a gente já entendeu aqui que a profecia apocalíptica ela nos ajuda a compreender desde o tempo do profeta até a volta de Jesus. Vamos falar do tempo de Daniel até a volta de Jesus? Daniel viveu em cerca de 600 a.C. Jesus Cristo ainda não voltou e já se passaram mais de 2.000 anos desde a vinda de Cristo. Então a gente já tem aí entre Daniel e a vinda de Cristo mais de 2.600 anos. Se a profecia de Daniel tem que ver com o final da história, aponta para o final da história, se as profecias de Apocalipse apontam para o final da história, por que eu vou levar em consideração que os dias que aparecem nessa profecia são dias literais? Se eu fizer isso, eu não vou encontrar cumprimento nela. Se eu contar 2.300 anos a partir do decreto da reconstrução de Jerusalém, quer dizer, 2.300 dias a partir da reconstrução de Jerusalém, sabe o que eu encontro na história? Eu não encontro nada.
Se eu contar 490 anos desde o decreto de reconstrução de Jerusalém, sabe o que eu vou encontrar? Eu não vou encontrar nada. Eu estou falando da profecia das 70 semanas então. Então, quando os reformadores foram estudar as profecias, eles perceberam isso. Primeiro, eles percebiam que tudo era simbólico, então os dias não podiam ser literais. Segundo, eles percebiam que se eles fossem contar os dias literalmente, eles não iam encontrar nada na história e o método historicista seria jogado por água abaixo. E por fim, o terceiro ponto, as expressões peculiares usadas para designar os períodos de tempo já sugerem uma interpretação simbólica. Por exemplo, quando a profecia dos 2.300 anos é entregue, o anjo não diz assim na profecia: depois de 2.300 dias o santuário será purificado. Ele usa também uma expressão meio poética, meio simbólica. Ele diz assim: após 2.300 tardes e manhãs. Querendo fazer querendo demonstrar que há um símbolo por trás desses 2.300 dias que não são dias comuns. Então, queridos, o que é a profecia, o princípio dia-ano, o princípio de interpretação profética dia-ano? É o princípio onde eu encontro, na profecia apocalíptica, dias e eu interpreto eles como anos. Eu vou dar um quarto ponto que a lição não deu aqui, e eu vou falar da profecia das 70 semanas, eu já fiz uma introduçãozinha aqui, só para você compreender melhor. Eu acho que agora você vai entender. Se ficou muito confuso para você, eu acho que agora você vai entender, tá bom? Como que é que a gente vai fazer isso? Na profecia dos 2.300 anos, há uma outra pequena profecia dentro. A gente já vai estudar sobre isso daí na lição de quarta-feira. Essa pequena profecia que tem dentro é a profecia das 70 semanas. 70 semanas tem 490 dias, correto? Quando a gente estuda lá em Daniel capítulo 9, essa profecia, Daniel estava orando e pedindo para Deus para acabar o cativeiro babilônico. Deus vai e mostra para Daniel: Daniel, o cativeiro vai acabar, mas isso não significa que o povo vai voltar a ter paz, não. O povo vai viver em destruição, mas fica tranquilo, Daniel, porque depois que saiu o decreto da reconstrução de Jerusalém, vão se passar 70 semanas e depois de 70 semanas o povo de Israel vai receber a mensagem, vai ter 70 semanas em que ele vai receber a mensagem do evangelho verdadeiro. Inclusive, Daniel, naquela última semana, no meio da última semana, o Messias será cortado. Quer dizer que o Messias vai vir à terra e ele vai morrer na metade daquela última semana. É isso que Deus fala para Daniel. Se eu pegar essa profecia, contando a partir do início dela, que a própria profecia diz que é do decreto de reconstrução de Jerusalém, e eu contar 70 semanas literais, e eu for lá na última semana, na metade da última semana, sabe o que eu vou encontrar? Não vou encontrar nada. Eu não vou encontrar nada. Não tem Messias, não tem Jesus Cristo, não tem a morte de Cristo, a profecia não se cumpre, Daniel seria considerado um falso profeta. E a gente teria que rasgar Daniel da Bíblia, ou quem sabe a Bíblia toda. Agora, quando eu uso esse princípio dia-ano, quando eu conto cada dia desses 490 dias com um ano, lá na última semana, faltando 3 anos e meio para a profecia encontrar o seu cumprimento final, sabe o que eu encontro? Eu encontro o ano 31 da nossa era, que é exatamente o período exato em que a profecia apontava para a profecia de Daniel apontava para a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre exatamente quando Daniel profetizou. Quando eu uso esse princípio, então para mim isso é suficiente. Se eu não conhecesse nenhum dos outros pontos que me leva a entender o princípio dia-ano, só a profecia das 70 semanas para mim seria suficiente. Por quê? Porque quando eu uso esse princípio dia-ano na profecia das 70 semanas, eu encontro o cumprimento dela. Eu vejo Jesus Cristo morrendo na cruz, exatamente como Daniel profetizou 600 anos antes de Cristo. Há uma perguntinha rápida aqui. Vamos ver se eu consigo responder. Eu estou perguntando se a morte de Cristo está dentro das 70 semanas. Exatamente. A morte de Cristo está lá em Daniel capítulo 9, dentro da profecia das 70 semanas, quando o Messias é cortado. A Bíblia fala que o Messias seria cortado no texto original em hebraico. Mas no texto em português não está dizendo cortado não. Está dizendo aí, no verso 26 do capítulo 9... Depois de 62 semanas, dentro das 70, vão se passar primeiro 62. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará
E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim desolações são determinadas. Ele, quem? O ungido, depois de quando? Das 62 semanas, fará aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Porque ele vai morrer. Sob as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, dentro da profecia das 70 semanas, tem uma profecia da data da morte de Cristo, que é na metade da última semana. 3 anos e meio após Jesus Cristo ser ungido. Então tem o batismo de Cristo, que é quando Jesus Cristo é ungido, quando o Pai reconhece do céu, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, o Espírito Santo pousa sobre ele, todo mundo que está ali consegue compreender, aquele era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Ele cumpre o seu ministério durante 3 anos e meio, e após 3 anos e meio, na metade da última semana, ele é cortado, ele é morto, o sacrifício é cessado, e o povo de Deus, o povo de Israel, ainda tem mais 3 anos e meio da misericórdia de Deus, até que Estevão, finalmente, 3 anos e meio após a morte de Cristo, é apedrejado, e Deus retira do povo de Israel a tarja de nação santa. Israel deixa de ser a nação santa, e o povo de Deus, todos os que aceitam Jesus como Salvador, passam a ser a nação santa. Hoje a nação santa é a igreja de Jesus Cristo na terra. Todos, preste atenção, todos que aceitam Jesus como seu Salvador, todos que aceitam Jesus como seu Senhor, hoje são nação santa. Não importa o seu sangue, não importa onde nasceu, não importa a sua condição social, não importa se tem sangue judeu. Bom, vamos continuar então, temos pouco tempo já, é um assunto muito amplo, né, que dá pra gente comentar bastante. Nós vamos falar aí rapidamente então do chifre pequeno, que se encontra lá no livro de Daniel. O que seria esse chifre pequeno? Como interpretar? Vou introduzir rapidinho aqui, só quero lembrar você não está entendendo muita coisa, esse livro aqui vai ajudar você, tá bom? E interpretação profética vai ajudar você. Esse livro é o livro do Unaspres. O chifre pequeno está nas profecias de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Nas duas profecias existe um chifre pequeno. Em Daniel capítulo 7, há um quarto animal que parece um monstro, uma besta, e ele tem um chifre pequeno, e esse chifre pequeno é um chifre que fala com arrogância, que tem cara de homem, é uma coisa muito estranha. Depois em Daniel capítulo 8 aparece novamente a figura do chifre pequeno. É fato, a lição está nos apontando aí que os reformadores protestantes, aqueles mesmos que encontraram no historicismo a solução para a interpretação da profecia apocalíptica, esses identificavam o chifre pequeno como a igreja romana. Por que eles identificavam o chifre pequeno como a igreja romana? Primeiro, por causa das características do chifre pequeno, tanto em Daniel 7 como no 8. Então existem paralelos, características se repetem em Daniel 7 e 8. Então aí, 7 características na lição. Primeira, ambos são descritos como um chifre. Segunda, ambos são poderes perseguidores. Terceiro, ambos são blasfemos e exaltam a si mesmos. Quarto, ambos têm como alvo o povo de Deus. Quinto, ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético. Sexto, ambos se estendem até o fim dos tempos. E sétimo, ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. Não é nenhuma força humana que vai destruí-los, é uma força divina que vai destruí-los. Então, primeiro, são 7 características do chifre pequeno em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, que quando a gente olha para a história, nos remetem à igreja romana, principalmente à igreja romana medieval. Mas existem outras coisas que nos levam a entender que o chifre pequeno é a igreja romana. A primeira está em Daniel capítulo 2. Lá em Daniel capítulo 2 a gente encontra os 4 reinos que dominam sobre o mundo. Não há outro reino. Até quero falar uma coisa aqui para você que está aí procurando na história profética, o momento em que a China vai aparecer. Não tem China na história profética. A China nunca vai ser um império mundial que vai dominar sobre o mundo todo. Isso não vai acontecer. Você que está esperando aí algum país do Oriente Médio ou o próprio Oriente Médio unido se levantar para batalhar contra os Estados Unidos, ou a Rússia voltar a ser a União Soviética e destruir finalmente os Estados Unidos e dominar e reinar sobre o mundo, isso não vai acontecer. Daniel deixa claro para nós que são 4 reinos. Babilônia já caiu, Medo-Pérsia já caiu, Grécia já caiu e por fim Roma. Esse é o último império. Roma começa nas pernas de ferro, mas quando a gente chega no pé, no final da história humana, tem barro, mas o ferro continua lá. Ou seja, Roma vai até o fim.
É isso que a gente sabe. Roma vai até o fim. Segunda coisa que leva a gente a entender que o chifre pequeno é a igreja romana, e está escrito aí na nossa lição da escola sabatina, é que o chifre é parte do quarto animal do capítulo 7 de Daniel. No capítulo 7 de Daniel, o quarto animal, aquela besta feroz, representa o último reino sobre a terra, que é Roma. E desse último reino sobre a terra, existe um outro reinado. Dentro de um reino, há outro reino, que é um chifre que nasce nesse reino. Esse chifre que nasce nesse reino, ou seja, é parte desse reino. Então, quando eu encontro na profecia que Roma é o quarto reino, eu preciso encontrar uma parte desse quarto reino que vai dar continuidade até o fim. Qual é a parte do quarto reino? Qual é a parte do Império Romano que permaneceu até os tempos finais da história humana? O papado. Não só permaneceu, como dominou a história, principalmente até 1798, antes da prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier. Então, é fácil de identificar na história que o papado é o chifre pequeno e possivelmente, aí alguns teólogos que vão defender, não são todos, mas alguns creem que também é o barro do pé da estátua. Outros vão dizer que não, que é justamente o ferro, porque é a continuidade do Império Romano. Mas o Império Romano hoje já não existe mais. Cadê o imperador romano? Né? Cadê os Césares? Eles não existem mais. Roma caiu faz muito tempo. O que sobrou de Roma? O papado. O papado, então, seria o chifre pequeno. E se a gente pegar essas 7 características aí de perseguição, de blasfêmia, de se colocar no lugar de Deus, a gente vai encontrar realmente o papado como o chifre pequeno. Durante a Contra-Reforma, o final da lição aí de terça-feira, o papado cumpriu a profecia de perseguir os santos do Altíssimo e lançar por terra alguns do exército. Tristemente isso aconteceu. Aquele povo que dizia ser povo de Deus, a igreja romana, liderada pelo papado, perseguiu e matou diversas pessoas que eram parte do povo de Deus. Gente que queria estudar a Bíblia, gente que tinha a Bíblia como sua única regra de fé. No livro Grande Conflito tem diversas histórias dessas, as que mais me chamam a atenção, as histórias de John Hus e Jerônimo, que foram instados a negar a sua fé nas Escrituras para que pudessem sobreviver, mas eles não negaram, permaneceram fiéis e por isso foram queimados vivos pela Igreja Romana, pelo papado. Ou seja, cumpriu-se a profecia de que os santos do Altíssimo seriam perseguidos e mortos alguns do exército. Por fim, o papado buscou mudar os tempos e a lei, quando removeu o 2º mandamento da lei de Deus, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás nem darás culto, e quando também mudou o dia de guarda do sábado para o domingo, o que ainda muitas igrejas que não tem nada a ver com a igreja romana seguem. Então, queridos, nós encontramos que o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8 é sim o papado. Bom, vamos agora aí para o juízo investigativo e aí a gente já fecha também com a tipologia como profecia. Fala um pouquinho pra gente aí desse juízo investigativo, o que é, como interpretar. Eu sei que a Igreja Central já está para começar o culto aí, deve começar o culto às 10 horas. Vou pedir só um pouquinho de tempo, porque a gente precisa explicar isso daqui bem explicado, tá bom, queridos? Então eu vou tentar explicar aqui o melhor que eu puder, com as minhas limitações, vou tentar o melhor que eu puder para que fique claro para quem está entendendo, mas também vou tentar ser um pouquinho rápido para não atrasar muito os nossos queridos irmãos da Igreja Central. O que está acontecendo aí na lição de quarta-feira? A lição de quarta-feira ela vai trazer para nós o juízo investigativo profetizado por Daniel, em Daniel capítulo 8. Primeiro, ela traz para a gente aí um gráfico de paralelo entre as profecias de Daniel 7 e 8, que mostra que há uma ligação entre as profecias de Daniel 7 e 8. Quando a gente estuda Daniel capítulo 2, a gente vê claramente que há uma ligação entre as profecias de Daniel 2 e de Daniel 7. Mas quando a gente estuda Daniel 8, a gente também vê que tem uma ligação entre as profecias de Daniel 7 e Daniel 8. Babilônia, que é o leão lá de Daniel capítulo 7, esse não aparece em Daniel capítulo 8. Por quê? Porque, como eu disse, em Daniel capítulo 8, Babilônia já caiu, os medo-persas estão reinando com Dario. Agora, a Média e a Pérsia em Daniel 7 é um urso, a Média e a Pérsia em Daniel 8 é um carneiro. A Grécia, em Daniel capítulo 7, é um leopardo, ou pelo menos parece um leopardo, né, com 4 cabeças e 4 asas. Já em Daniel capítulo 8, a Grécia é representada por um bode peludo. Roma pagã, que é o 4º animal que aparece em Daniel capítulo 7, Roma imperial, vai aparecer em Daniel capítulo 8 como um chifre que se move horizontalmente.
E Roma papal, que é o chifre pequeno, que vai aparecer em Daniel capítulo 7, vai aparecer em Daniel capítulo 8 como um chifre que se move verticalmente. E aí, tanto em Daniel capítulo 8, estava acontecendo uma cena de juízo no céu. No final de Daniel, aí, capítulo 7, no final de Daniel, capítulo 8, está acontecendo uma cena de juízo. Por quê? Porque esse poder perseguidor do povo de Deus, esse chifre pequeno que se move verticalmente, ele está perseguindo o povo de Deus. E parece que quando Daniel está vendo aquilo, e até os anjos que estão participando daquela revelação, quando eles estão vendo aquela visão, eles estão assustados. Eles estão questionando, Senhor, até quando que o povo de Deus vai ser perseguido? Até quando este poder perseguidor vai ter forças para matar o povo de Deus, para pisar na tua lei, para tentar tomar o teu lugar? Até quando isso vai acontecer? E aí Deus mostra para Daniel e também para os anjos que estão participando da visão uma cena de juízo. Esse juízo começa com o cumprimento da profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a profecia que aponta para 1260 anos de perseguição do povo de Deus, quando o chifre pequeno persegue o povo de Deus. O chifre pequeno persegue o povo de Deus por 1260 anos, os 1260 anos se cumprem em 1798, e em 1798 acontece uma cena incrível que Daniel não poderia prever, que os anjos que estavam vendo aquilo não poderiam prever naquele momento, mas que nós somos privilegiados, porque a gente olha para trás na história e a gente vê que em 1798 Napoleão Bonaparte enviou um general poderoso chamado General Berthier. O General Berthier vai até o Papa e ele prende o Papa Pio VI, e o poder romano nunca mais tem poder para perseguir o povo de Deus até hoje. Ou seja, o juízo começa, o juízo de Deus, é Deus se manifestando, é Deus mostrando que quem dá o poder e tira o poder é Ele. Então Ele está dizendo, vocês vão continuar perseguindo o povo de Deus, eu não vou deixar isso acontecer, o povo de Deus é meu. É o meu povo, é o meu povo fiel. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você que eu tenho poder para tirar o seu poder. E Deus vai lá e tira o poder do papado. Mais do que isso, em Daniel capítulo 8, a profecia remete às 2.300 tardes e manhãs, remete ao ano de 1844, pouquinho depois de 1798. 1798 passa e vem 1844, quando a profecia diz que o santuário finalmente seria purificado. Que santuário? O santuário do céu. Então quer dizer que a profecia dizia que o tribunal se assentaria para julgar a terra. Em primeiro lugar, que tipo de juízo? Deus mostrando que vai haver um juízo executivo. E ele começa mostrando, tirando o poder do papado. Ele tira o poder do papado para mostrar que um dia ele vai tirar todo o poder humano e vai estabelecer o seu reino. Em segundo lugar, Deus começa, o tribunal se assenta para fazer o juízo investigativo. Esse juízo investigativo é um juízo onde os livros são abertos no céu e a vida de cada um é apresentada diante de Deus. Começando pelo povo que diz ser povo de Deus. Então é apresentada as obras de cada um. E as obras de cada um mostram se foi aceito Jesus como seu único e suficiente Salvador ou não. Isso começa quando? Em 1844, com o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Como que a gente sabe que o cumprimento é em 1844, se na história não tem nada em 1844? Primeiro, 1844, o que acontece? É a purificação do santuário celestial. Então aqui não tem que acontecer nada mesmo, consegue entender? Historicamente eu não preciso encontrar nada mesmo, foi lá no céu que aconteceu. Só quem está lá no céu viu esse fato na história, a gente não viu. Mas segundo lugar, a gente vê por quê? Porque o ponto de partida da profecia das 2.300 tardes e manhãs é o mesmo ponto de partida da profecia das 70 semanas. Na verdade as duas são uma só. A profecia das 2.300 tardes e manhãs tem 70 semanas dentro dela, são as 70 semanas iniciais, que mostram a entrega do sacrifício. O sacrifício é entregue no santuário, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo é morto e crucificado. Então começa ali já uma cena do santuário celestial. Jesus é morto, crucificado, depois ele vai até o céu e apresenta ao Pai o seu sacrifício. O sacrifício dele é aceito. E
ela se conclui com a purificação do santuário celestial, que é quando o tribunal de Deus se assenta para começar a julgar a terra de maneira investigativa, preparando o mundo para o juízo final, que é o juízo executivo, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quando aqueles que creem em Cristo receberão a vida eterna e quando aqueles que negaram a Cristo serão mortos e mortos eternamente. O ponto de partida dessas duas profecias, ou dessa única profecia que tem duas partes, é o mesmo, o ano 457 a.C. Por que a gente sabe disso? Porque lá em Daniel capítulo 9, a profecia de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, a profecia diz para nós que era para a gente começar a contar a partir do decreto da reconstrução de Jerusalém. O decreto da reconstrução de Jerusalém, que foi o decreto real. Há outros decretos, tá, queridos? Mas há um decreto quando o rei dá ordem e a reconstrução começa. Antes o rei dava ordem e não acontecia nada. Agora, quando que isso começa de verdade? 457 a.C., ou no 7º ano do rei Artaxerxes, segundo Esdras capítulo 7, versículo 7. Então, se eu contar de 457 a.C. até 70 semanas, vai dar 3 anos e meio após a morte de Cristo, exatamente no apedrejamento de Estevão. Se eu contar 2.300 anos, a partir de 457 a.C., onde eu termino em 1844, quando o juízo investigativo de Deus começou. Ele já está acontecendo no céu, os livros estão abertos e a qualquer momento ele vai terminar. Amor, queria falar uma coisa para você e o pessoal que está assistindo a gente. Uma coisa muito importante. Na Bíblia não existe outra profecia de tempo. A última profecia de tempo, que tem que ver com o tempo do fim, é 1844. Após 1844, o tribunal que está sentado pode se levantar a qualquer momento e o juiz executar o juízo final. A qualquer momento, Jesus Cristo pode voltar para nos buscar. Vou terminar aqui rapidamente com a tipologia aí como profecia na lição de quinta-feira. Estou dizendo que é rapidamente porque a lição de quinta-feira é um pouco mais leve do que as outras, né? Um pouco mais fácil da gente compreender. O que a lição de quinta-feira está nos ensinando? Que a Bíblia usa muitas vezes a tipologia. Coisas que aconteceram no passado, Deus usa para nos ensinar lições futuras. Vou dar um exemplo aqui bem simples para você. Quantas vezes a gente não prega nas igrejas sobre o livro de Êxodo, né? A gente prega sobre o momento do Êxodo, a libertação do povo de Deus, e a gente diz assim como Deus libertou o povo de Israel lá no Egito, Deus quer libertar você da escravidão espiritual. O que a gente está fazendo quando a gente faz isso? A gente está usando tipologia. A gente está dizendo que a libertação de Israel no Êxodo é uma tipologia. Ela aponta para um evento que acontece hoje. Esse evento que acontece hoje o quê? A libertação daquele que está escravo espiritualmente, né? Quem crê em Jesus Cristo é liberto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que a tipologia bíblica aponta que o cumprimento é sempre maior e mais importante do que a realidade. Vou dar um exemplo só aqui que está na lição de quinta-feira, aí, em João capítulo 1, verso 29. João Batista vê o Senhor Jesus Cristo, e quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, ele grita para todo mundo que quer ouvir: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que João Batista está mostrando isso para nós? Porque João Batista está querendo dizer que aquele cordeiro que era morto no santuário, que perdoava os pecados daqueles que confessavam os pecados diante dele, ele era, a realidade dele era muito menor do que a realidade do verdadeiro Cordeiro de Deus. Quer dizer que ele não tinha poder salvífico em si mesmo, aquele cordeiro. Aquele cordeiro somente apontava para o verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro quem era? Jesus Cristo. Nenhum cordeiro, preste atenção, nunca perdoou o pecado de ninguém. Ninguém nunca foi salvo por acreditar no perdão de pecados daquele cordeirinho que era morto diariamente no templo e no santuário. O verdadeiro cordeiro é que salva. Só o sangue de Jesus Cristo salva. Mas aquele cordeirinho simbolizava o sangue de Jesus Cristo. Isso é tipologia na palavra. A palavra de Deus traz tipologia o tempo todo. Deus usa eventos do passado para apontar grandes eventos do futuro, eventos ainda mais importantes no futuro. Ele faz isso o tempo todo, e quando a gente vai estudar Daniel, mas principalmente Apocalipse, que faz referência ao Antigo Testamento o tempo todo, a gente vai encontrar muita tipologia. Por isso, antes da gente conhecer bem o Apocalipse, a gente precisa conhecer bem o Antigo Testamento. A gente termina a lição aí com o estudo de sexta-feira, onde existe uma partezinha aqui que eu quero trabalhar com você, uma pergunta para a nossa consideração. Diz assim: o método historicista é revelado em Daniel capítulo 2.
Uma sequência ininterrupta de impérios começa na antiguidade e termina com o reino de Deus. O Senhor nos deu a chave para interpretar as profecias. Poucos usam o método historicista. O que isso mostra sobre a condição do cristianismo? Quantos cristãos por aí? Quantas denominações cristãs? Quantos grandes teólogos cristãos acreditam no historicismo, que é baseado na própria Bíblia, em Daniel capítulo 2, por exemplo? Pouquíssimos. O que isso revela sobre a condição do cristianismo? Revela que o cristianismo hoje está muito longe das Escrituras. É preciso voltar a Lutero, é preciso voltar ao sola Escritura e encontrar somente nas Escrituras as respostas para as próprias Escrituras e para as profecias das Escrituras. Segundo lugar, por que esse fato confirma a relevância da mensagem adventista? Queridos, a igreja adventista não é uma igreja como qualquer outra. A igreja adventista não é uma igreja comum. Também não somos o povo exclusivo de Deus. Há povo de Deus em diversas denominações e até fora das denominações cristãs. Mas o povo de Deus adventista é um povo especial, e a igreja adventista é uma igreja especial porque ela tem uma mensagem relevante para o fim. É papel da igreja adventista mostrar para os demais cristãos e também para todo mundo que nós encontramos na história o cumprimento das profecias, e assim nós conseguimos entender que estamos muito próximos da volta de Cristo, que a última profecia de tempo já se cumpriu em 1844, que não há mais profecia de tempo, ou seja, a qualquer momento o tribunal dos céus vai se levantar e Deus vai enviar Jesus Cristo para vir nos buscar. Essa mensagem é nossa, essa mensagem é a nossa identidade, é a identidade do povo adventista. Por isso nós não podemos perdê-la. Por isso é nosso papel estudarmos as profecias com afinco, com amor, com a unção do Espírito Santo, para que a gente domine as profecias e possa assim então anunciar ao mundo a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter participado. Um abraço aos irmãos da Igreja Central, um abraço aos irmãos do Distrito Linhares e de todas as outras igrejas que participaram. No sábado que vem, às 9 da manhã, nós não queremos estar aqui. Nós queremos estar nas nossas igrejas. Se não for possível, estaremos mais uma vez aqui na live do Facebook. Você quer aprender um pouquinho mais sobre profecia? Amanhã, 4 horas, no meu Facebook, Pastor Mateus Dias, pr.Mateus Dias, tá bom? Procura lá, você vai me encontrar e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as profecias. Que Deus abençoe, muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e um feliz sábado.